Vamos para as informações, vou começar falando do caso Wesley, daquele envolvimento dele com o empresário aqui no Rio de Janeiro, o empresário o acusando de agressão. E no depoimento à polícia, segundo o site GE, o Wesley afirmou não ter agredido o empresário. Ele diz ter ido para cima com o intuito de proteger a irmã. Ele nega a versão de Caio, que é o empresário, que informou estar sentado no momento da confusão. O ponto em comum dos dois depoimentos é o motivo da briga, uma suposta filmagem. Em depoimento, Mana contou que o desentendimento começou após o Wesley o acusar de fazer imagens sem autorização. O lateral relatou que viu Mana filmando e pediu para que parasse, pois tinha receio de que isso fosse prejudicá-lo. O Wesley relatou que perguntou se Mana queria tirar uma foto, mas o empresário recusou. Além disso, o lateral disse que houve uma discussão da sua irmã com o empresário e o amigo que o acompanhava, identificado como Marcos Fernandes Galindo. Segundo Wesley, Mana chegou a dar um empurrão em sua irmã e por isso o lateral diz ter perdido a cabeça e ido para cima do empresário. Por isso, Wesley acusou criminalmente o empresário pelas ameaças que alegou ter sofrido. O GE apurou que a defesa de Caio Mana entende que se trata de uma acusação caluniosa e não descarta incluir uma nova acusação a Wesley por denunciação caluniosa. Nossa, que confusão, cada um dá sua versão, mas eu tomo sempre cuidado aqui e ouvir sempre os dois lados. A ver o que a polícia vai decidir, quem está certo, quem está errado nessa história. Galera, muita gente me mandando mensagem nas outras redes sociais, eu vejo comentários aqui no YouTube também perguntando sobre Di Maria e Neymar. Eu sou um cara que eu não gosto de ficar falando de notícia dos outros. Beleza, cada um tem sua informação. Mas de um tempo para cá, eu tô vendo muita gente, na minha opinião, tentando ganhar engajamento em cima da torcida do Flamengo. E nem digo jornalista brasileiro não, tá? É lá de fora, que fica em Portugal. No dia 1º de abril, falou do Neymar, em nenhum momento disse se era brincadeira do dia da mentira ou não. Falou do Neymar, o negócio viralizou e muita gente achou que era verdade. Recentemente falou do Di Maria, como se o Flamengo estivesse negociando a contratação do jogador, que está no Benfica. Galera, eu vou falar aquilo que eu sei. Não procede nada disso, não tem nenhuma negociação em andamento, muito pelo contrário, são dois jogadores que custam muito caro atualmente, são caros. O Neymar está até lesionado, está ainda se recuperando de um problema no joelho. A imprensa de Santos, que faz o dia a dia de Santos, diz que ele vai para o Santos em 2025. Então, assim, gente, na boa, não dá para ficar acreditando em tudo que se lê por aí. Eu não estou querendo dizer que eu sou o dono da verdade, que tudo que eu falo é o certo, é o correto. Mas eu acho que tem que ter um pouco de filtro naquilo que você lê e acompanha sobre o seu determinado clube. Se você for parar e analisar, hoje é praticamente impossível o Flamengo contratar Di Maria e Neymar juntos. É o quê? Pacotão isso? Pacotão? E aí põe em risco a saúde financeira e responsabilidade financeira? Nos bastidores do Flamengo está um pé de guerra danado envolvendo o futuro do Gabigol, gente. Estamos falando de um ídolo. Repito, para muitos, o segundo maior ídolo da história do clube. E aí vem gente falar que o Flamengo está contratando o Di Maria, que o Flamengo está contratando o Neymar. Gente, é falta de respeito, é falta de respeito com os leitores, com os torcedores. Você mexe com a emoção de muita gente. E no caso da torcida do Flamengo, é muita gente. Então, cuidado ao ler, ao ouvir determinadas notícias. Vocês precisam filtrar certas coisas, porque senão vocês vão sempre cair nessas fake news. E eu falo, hoje, Flamengo negociando com o Neymar, Flamengo negociando com o Di Maria, é fake news, gente. Pelo amor de Deus, não dá para acreditar em tudo. Outra coisa que eu queria levantar aqui um debate, eu não sei o que vocês pensam, mas passando a semana, a estreia da Libertadores, eu achei um erro o Flamengo ter priorizado a final do Campeonato Carioca, sendo que já tinha vencido o jogo de ida por 3-0. O Flamengo, mas é só um empate fora de casa, o Flamengo, beleza, só que o Flamengo tem que se preocupar com pontuação, ter o máximo de pontuação possível, porque isso faz diferença até a semifinal. Você decidir em casa, ou seja, jogar a segunda partida em casa, faz muita diferença, não é pouca não.
Então são 2 pontos que o Flamengo poderia ter trazido aqui para o Brasil e com certeza, futuramente, esses 2 pontos podem fazer falta. O Flamengo já tinha vencido o jogo de ida, gente, por 3-0 do Nova Iguaçu, com todo respeito ao Nova Iguaçu. Mas não dá para o Flamengo pensar em deixar o Nova Iguaçu reverter o placar, independentemente do time que entra em campo. Poderia ser a garotada que jogou contra o Nova Iguaçu, inclusive na Taça Guanabara. Não dá para o Flamengo tomar de 3 do Nova Iguaçu e não fazer nenhum gol. Repito, com todo respeito ao Laranja da Baixada, mas não dá. Eu, na minha concepção, eu achei um erro da comissão técnica, porque seria leviano da minha parte dizer que a diretoria tomou essa decisão junto com a comissão técnica ou exigiu isso. Foi um erro da comissão técnica do Tite. Era para ter colocado os jogadores para atuar na terça-feira. E aí poupava no segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Em cima disso, o Flamengo se reapresentou hoje, iniciou a preparação, e o De La Cruz, que foi a ausência, até mesmo no banco de reservas, no jogo de terça-feira pela Libertadores, por conta de um quadro de febre, enfim, ele não tinha condições de jogo. Ele treinou hoje normalmente na reapresentação e eu acredito que ele fique à disposição do técnico Tite. Outro jogador que saiu por questões físicas do jogo de terça foi Varela. E aí muita gente me questionando se ele se machucou ou não. Galera, ele não se machucou. Ele pediu para sair por conta de câimbras. Ele não está lesionado. O Flamengo, teoricamente, vai completo para essa partida. Óbvio, tem a ausência do Gerson, tem a ausência do Gabigol, que está suspenso. Outra coisa, já falei no vídeo de ontem e vou repetir. O Gabigol em abril, esquece, galera. Esquece. O efeito suspensivo não vai sair antes de 3 semanas. Pelo menos é o que a defesa do Gabigol, ou seja, o escritório que está contratado pelo atacante para defendê-lo, o escritório não espera a resposta do efeito suspensivo em menos de 3 semanas. Estamos falando de 21 dias. Estamos já no dia 4 de abril. Beleza, vamos supor que saia 3 semanas exatamente. Dia 25. Ele não está treinando com o elenco. Vocês acham mesmo que o Tite antes já não colocava como titular? Vai colocá-lo como titular? Pode até ficar à disposição, mas vai jogar alguns minutos. Então, pessoal, é duro dizer, mas hoje o Flamengo só tem Pedro como centroavante. O Carlinhos está chegando aí, mas dizer que o Carlinhos tem nível para substituir o Pedro, quer me enganar, me dá uma bala juquinha, né? Pelo amor de Deus, a discrepância, nível técnico ali, é muito grande. O Pedro está muito acima do Carlinhos. Muito acima do Carlinhos. Mas espero que o Carlinhos cale minha boca. Dito isso... André, bom dia a todos. Foi uma estreia muito fraca do Flamengo, né? Bem aquém do que se esperava, depois de tantos jogos contra adversários mais fracos, a maioria das vezes, né, no Campeonato Estadual, esperava-se que o Flamengo fizesse uma estreia mais convincente na Libertadores. Jogou mal, medidas questionáveis do Tite. Parece que a prioridade era mesmo o Nova Iguaçu, que está perdendo por 3-0. E o Flamengo acho que não foi com a escalação ideal para um jogo em que foi muito ameaçado no primeiro tempo, poderia ter saído perdendo, ainda assim. A sorte lhe sorriu, teve pênalti, expulsão do adversário, 1-0, mas não foi capaz de segurar a vitória e ainda sofre o gol numa sequência de falhas assim, que não combina com o tal time de defesa quase intransponível. Foi um desastre, na minha opinião, muito fraco. Muito fraco. Resultado aceitável, mas a atuação muito abaixo. Tite foi mal, os jogadores foram mal, achei muito ruim. E acho que isso vai em cima do quê? Da expectativa em cima do Flamengo, que é maior do que da maioria dos times que disputam a competição, porque é o maior investimento. E também a dívida que eles têm com o torcedor, né? Quem quiser que esqueça o ano passado. Eu não esqueci, não. Foi um fiasco só. E na Libertadores foi patética a eliminação para o Olímpia. E a única maneira de você fazer isso ser esquecido é ganhando bem, jogando bem, dando o seu melhor. E o time ficou muito aquém mesmo. Lamentável a atuação do Flamengo e as escolhas do Tite também não foram nada boas. Antes de dar um bom dia para o André, só falando também, mandar um abraço para a galera que está acompanhando a gente está simultâneo no YouTube, no nosso Instagram, no nosso Facebook, na nossa Twitch. Então, para a galera que está aí acompanhando a gente em outras plataformas também, sejam bem-vindos.
também, e principalmente a galera do nosso clube de vantagens aqui da Action Live, né? A gente tem um clube de vantagens, galera. Para vocês que quiserem participar, tem um link aqui na descrição, tá? Você tem que entrar, fazer parte do nosso clube de membros, que é chamado Clube de Vantagens, pelo nosso site. Então, galera, faça parte do nosso clube de vantagens. Concordo contigo, mas não tô nessa vibe de facilidade. O Flamengo vai pegar facilidade na Libertadores, difícil, e acabou não pegando, mas muito também em função das atuações, da atuação do Flamengo, que foi também bem abaixo, né, André? Bom dia e bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Alain, bom dia, Mauro, bom dia aí, Felipe, na produção. Sejam todos muito bem-vindos, vamos dando like aí para mais pessoas ficarem sabendo que a gente está aqui ao vivo. E se puder, faça a sua inscrição para a gente chegar ainda nessa live em 89 mil inscritos e depois partir para os 90 mil. A questão toda é que talvez a maior dificuldade do Flamengo nessa fase de grupo seja a altitude, né? Acho que o jogo mostrou um pouco isso, né? Quando o Flamengo se organizou minimamente, no segundo tempo conseguiu, no início do jogo, teve aquela, né, chance, como sempre, perdendo um gol feito, que poderia ter condicionado o jogo, né? Foi o gol que o Vinha perdeu, e que depois a atuação dele foi um desastre depois disso. Não sei se ele se abalou com o erro ou se ele sentiu a altitude, o jogo, enfim, não sei. Eu sei que ele foi muito mal mesmo. E fica questionamento de por que o Ayrton Lucas não jogou, ainda que a gente possa considerar ali que são dois jogadores de nível parecido, de características diferentes e níveis parecidos. Mas ainda que o Tite tenha feito a escolha, aí fica outro questionamento. Por que não tirou no intervalo, né? Porque, assim, o primeiro tempo do cara foi catastrófico, né? Mas, enfim, eu vejo muito demérito do Flamengo. Acho que teria como... o que eu falei foi, o Flamengo tem condições de fazer 18 pontos. Que seria vencendo com dificuldade na altitude, e os outros jogos eles se impondo naturalmente, principalmente os em casa, né? E o jogo mostrou que havia condições para isso, para ser 1-0, né? Eu vi o Mauro falar lá na Jovem Pan, não lembro, ele falar que 1-0 acabou, fura a bola, né? O jogo tinha momentos em que o Fabrício Bruno parava a bola, os caras do Milionários da frente não saíam para pressionar e tal. Então era ficar com a bola ali, manter a bola sem ficar forçando o passe como aquele que o Rossi deu para o Pulgar. Na altitude, ficar forçando o passe para quê? Para de repente o jogador ter que ficar correndo sem necessidade. Toca no pé, vai de pé em pé. Não precisa mais correr para fazer outro gol. Então acho que teve muito demérito do Flamengo ali. E me incomodou um pouco, e não é nem a questão da escalação. A impressão que me passou, aliás, a impressão que me passa já há algum tempo, é que ainda que antes era mais compreensível, porque o Flamengo só estava disputando o estadual. Mas eu acho que a coisa está passando um pouco do ponto em relação à valorização desse estadual. De não, tem que ganhar um título para acabar com essa sequência de títulos perdidos e de preferência com melhor campanha, sem sofrer gol e tal. E eu acho que isso tudo foi lá para a Colômbia, e o jogo da estreia da Libertadores, assim como no ano passado, foi tratado como um engodo, como uma situação incômoda. Pô, por que esse jogo... E eu vi até o nosso colega Paulo Vinícius Coelho escrever sobre isso, falando, tinha que ter que botar a primeira rodada da Libertadores para depois do estadual, porque os times acabam se concentrando, porque tem a disputa do título. Gente, assim, desculpa, quem tá estadual, todo mundo disputa todo ano. A Libertadores não é sempre que você está disputando. O Flamengo está disputando sempre aí porque está numa fase vencedora, em que o dinheiro está conseguindo dar resultado esportivo, quando não dá em título, mas pelo menos dá a classificação ali entre os 4 primeiros. E o Flamengo está sempre... Ou então ele ganha a Libertadores, como aconteceu em 2022, e acaba disputando aí edições seguidas. Mas potencialmente são 7 vagas, né? Na prática são 7 vagas. Então essa competição tem que ser a prioridade. Não pode ser tratado como uma situação de incômodo. E eu acho isso tudo muito absurdo. O Grêmio botar reserva, o Palmeiras botar time misto. Eu acho isso tudo, assim, inacreditável. Eu acho que é um pouco sintoma de uma coisa que o colega do Mauro lá da Jovem Pan fala há muito tempo, que é o Bruno Prado, que é o seguinte: hoje tudo vale tudo.
Se você olha assim, na prática, não se tem muita hierarquia. Se você perde o estadual, é a mesma gritaria, a mesma loucura, memes e etc. Aquele ambiente de humilhação, de zoação e tal. Tanto faz se você for eliminado da Libertadores ou perder um estadual. É a mesma coisa, é a mesma loucura. As pessoas, influenciadores, jornalistas que são ligados ao clube gritando e dizendo que está em crise, que é uma vergonha, que é um vexame, que é não sei o quê. E não se perde o parâmetro. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Então é isso aí, rapaziada, aqui foi mais uma informação aqui do nosso canal, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, pessoal, inscreva-se, deixa o seu like e ativa o sininho de notificações, que é muito importante, né? Vou trazer aqui as informações também sobre Di Maria e Neymar, né, na equipe do Flamengo, né? O Vene Casagrande já trouxe um spoiler e eu vou trazer mais informações, né? Primeiramente que essa situação do Neymar aí não acredito também que vai acontecer, até porque o Neymar é santista doente, né? O cara tá aí acompanhando todos os jogos do Santos, quer voltar pro Santos quando parar de jogar, então dificilmente o Neymar vem aí para a equipe do Flamengo, né? Já o Di Maria é um jogador também que já se declarou falando que ia jogar no Rosário Central quando saísse do futebol europeu, mas existe sim essa possibilidade do Di Maria jogar na equipe do Flamengo, né? A situação do Neymar que é um pouco mais complicada. Também lembrando que o Flamengo, né, tá aí atrás de mais um jogador do Porto. Ontem eu trouxe aqui a informação que o Flamengo, né, vai tentar essa contratação desse jogador do Porto, né, um grande jogador, meio-campista, né, e que agitou demais aí a torcida do Mengão, né? Então, comente aí, rapaziada, deixa a sua opinião sobre essas informações. Quem vocês gostariam de ver vestindo a camisa do Mengão? Qual dessas três contratações, né? O meia-campista Di Maria, tem um outro jogador do Porto que agora eu esqueci o nome, e a situação do Neymar, né? Será que o Flamengo deveria investir em algum desses três jogadores? Comente aí, deixa a sua opinião que é muito importante. Beleza, rapaziada? No demais é isso aí, esse aqui foi mais um vídeo aqui do nosso canal Mengão News Oficial. Se você não é inscrito, tem um botão vermelho aqui embaixo com o nome inscreva-se. Então, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. Se Deus permitir, mais tarde eu voltarei com mais informações do nosso Mengão.